Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu tenho o prazer de anunciar que finalmente coloquei à disposição lá no meu site, no blog, né, Café nas Nuvens, os meus livros todos até o momento para download gratuito no formato EPUB, que é o formato open source que abre em qualquer tablet sem problema nenhum, né? Eu vou deixar o endereço aqui do site, né, do blog. Eu não sei botar aquela legendinha que passa aqui, mas eu deixo aqui nos comentários, deixo na descrição, né? E, enfim, aí quem quiser, vai lá, baixa, né? Ao todo são 12 livros, né? 12 e-books. Uh, Pode baixar a lei, se você gostar, passa adiante, né? Convida, passa, mostra, né? Apresenta para os amigos e tal, que é uma forma, enfim, de divulgar o meu trabalho, né? E é só o que eu espero, na verdade, né? Ganhar mais leitores. Para mim foi um prazer enorme fazer isso, porque era um projeto antigo, porque inéditos, eu tenho ali dois livros, né? Absolutamente inédito, eu tenho, aliás, nada é absolutamente inédito, porque tudo já foi publicado na, na internet, né? Quer dizer assim. Mas novos, propriamente, eu tenho o Nômade Imóvel, que é uma coletânea dos últimos 10 ou 12 anos de escritos meus, todos eles publicados na internet, né? São crônicas e poemas, etc. Nos últimos, porque há 12 anos atrás eu fiz uma coletânea de textos, sobretudo de crônicas publicadas durante 10 anos na Tribuna da Imprensa. Aí eu organizei 8 livros e coloquei lá uh, na Amazon. Né? Mas sempre alimentei a vontade de ter esses livros no formato EPUB, que é um formato aberto, não é um formato proprietário. É um formato que abre em qualquer lugar, com qualquer, como é que chama, leitor de livro, enfim. E finalmente eu descobri um programa chamado Sigil, né? E com o Sigil eu saquei uma coisa que eu achei genial, né? Que ninguém tinha me dito, e é uma coisa que devia ser a primeira coisa a ser dito. Um e-book nada mais é do que um site de HTML comprimido. Um site simples de HTML comprimido. Por isso, facilita a vida, né? Facilita a entrada da pessoa, né? Aí pronto, aí como eu já sei, sempre trabalhei com HTML desde 30 anos atrás, né? Desde o famoso Dreamweaver que a gente pirateava para fazer site, até que finalmente chegou o WordPress e ninguém mais ficou tão preocupado assim com o HTML, né? Mas a gente fazia os sites ali na mão mesmo. É isso. Aí pronto, comecei a fazer, comecei pela coletânea, fiz a coletânea, arrumei tudo bonitinho e tal. O Nômade Imóvel, né? Que é uma expressão contraditória, né? Como, aliás, todos os meus títulos, como vocês verão quando forem lá. Né? Algo que tem muito a ver, talvez, né, com o meu mapa astrológico, esse gosto pelo contraditório. E aí fiz essa coletânea e aí resolvi, eu falei, vou fazer também o Meditando com Descartes, que é a minha tese de mestrado, que eu levei também 30 anos para escrever. Né? É claro que ela hoje não tem mais o valor de uma tese de mestrado, ela não me habilita a me dizer sou mestre em filosofia. Mas acontece é que eu fiz um mestrado completo, chegou na hora de apresentar a tese, eu não consegui apresentar a tese, né? Não consegui escrever a tese. Né? Enfim, tive uma dificuldade também muito grande com o meu orientador, enfim, aí ficou para trás, né? Ninguém me cobrou nada, ficou o dito pelo não dito e assim passou. Mas eu próprio me cobrava, porque primeiro a minha vaidade me cobrava, dizia, pô, bicho, você se diz um escritor, você é um escritor.
se bom ou mau escritor, isso é um outro problema, isso não é da sua competência. O fato é que você é um escritor. Você escreve como jornalista, escreve como cronista, você escreve como, enfim, poeta, sabe? E você escreve desde que nasceu, praticamente, né? Quer dizer assim, eu escrevo desde meus 13 anos. Então, eu escrevi a vida inteira. Então, é uma coisa que eu sei fazer, né? E não consegui escrever uma tese. E realmente, quer dizer, isso me incomodava. Me incomodava também o fato de eu ter passado, ter merecido esse crédito e não ter cumprido com o meu trato, né? Com o Estado, com a nação. Né? Acho que tem um aspecto moral aí. Falei, eu tenho que escrever isso. Aí, finalmente, há poucos anos atrás, de repente, todos aqueles 30 anos pensando e relendo, e a mesma coisa, e repetindo, e sendo chato, inclusive, com as pessoas, que é um assunto que interessa muito pouca gente, eu consegui. Finalmente eu consegui. Um texto que me agradou profundamente. Assim, me dá um prazer enorme. Eu reli agora, me dá um prazer enorme. Um prazer. Aí botei lá, Meditando com Descartes. Então são os 2 textos que eu tenho. Né? Tenho aquelas coletâneas que, na verdade, ali eu fiz uma coletânea de 10 anos também, mas em vez de fazer um livro só, eu fiz vários livros pequenos, que depois a Paloma Pérez, minha querida Paloma Pérez, me deu de presente as capas, que são lindas, absolutamente lindas, e, aliás, contrastam com as capas que eu dessa vez fiz, né? Paloma não pôde fazer para mim, vai fazer mais tarde. Eu não queria adiar a publicação. Improvisei umas capas para o Nômade e para o Meditando, né? E que não ficaram muito boas. E troquei a capa da minha novela policial, que se chama, mais uma vez, uma expressão contraditória, Morrer Rejuvenesce. E, enfim, então temos lá 12 livros, 12 books, sabe? Crônicas, poesias, especulações filosóficas, uma novela policial, sabe? Tem para tudo. Tem nas crônicas, algumas crônicas são contos, na verdade. Então, ali, quer dizer assim, enfim, essa variedade é característica de alguém que escreveu a vida inteira, né? Agora, imediatamente, nos próximos meses, eu pretendo publicar também meus textos teatrais. Então, serão textos teatrais. Pretendo publicar o meu manual de como escrever melhor, né? Para escrever melhor, que era um web-livro, que eu vou tirar do ar e vou transformar em livro, né? Em EPUB. Que mais? Os meus haikais, que, enfim, foram escritos há muito tempo. 1909, num período que vai mais ou menos de 92 a 94, mais ou menos. Eu só pensava em haikai, era uma coisa muito engraçada, assim, na minha cabeça. Aí fiz um haikai, chamava Poemetos Súbitos e Haikais, era esse o título. Então vou publicar isso. É um livrinho também pequeno, eu acho que tem até uma certa ingenuidade ali, mas por que não, né? E quero escrever mais aí é uma coletânea de artigos e textos, e, enfim, mais longos ou menos longos, que é o Caso Kant, que na verdade é uma série de textos contra Kant. E aí, com isso, eu encerro o meu papo com o passado, e até abril, e posso começar o meu papo com o futuro. Tá? Que são 3 projetos que eu tenho na cabeça. 3 ou 4, eu estou aqui na dúvida. Que eu quero terminar também, mas eu quero começar e terminar, a verdade é essa. Tá? E aí serão vamos chamar assim, minhas obras da maturidade. E acabou-se. É isso. Mas para isso eu preciso desse acerto final com tudo que eu deixei no passado. Porque essas coisas que eu publiquei são as coisas que eu achava que valiam a pena apenas de ser publicadas. E que eu, de fato, de algum modo, publiquei.
né? E que depois eu fiz uma compilação. Mas a quantidade de coisas que eu tenho escritas, engavetadas, e que hoje em dia não são mais gavetas, são de pastas no computador, é um negócio impressionante. Realmente é impressionante, assim, para mim. E muita coisa de uma qualidade que eu acho boa, né? Como eu sempre digo, não sou eu que tenho que julgar, são os outros, mas, quer dizer assim, eu tenho que ser o primeiro critério. Vale a pena publicar? Vale. Vale a pena dar o rosto à tapa por conta disso? Vale. Algumas coisas eu acho que vale a pena, né? E esse é o futuro, quer dizer, um futuro que para mim é muito engraçado, né? Já começou, né, porque a inteligência artificial entrou de vez na minha vida, tem me ajudado muito nesses projetos todos, porque são projetos que, bem ou mal, envolvem alguma forma de programação, então as dúvidas são esclarecidas imediatamente. Por conta disso, eu comecei a me interessar por Web3 e estou assim impressionado com a Web3, sabe? Descobri, por exemplo, um negócio que descobri que eu posso hoje ter um site, um endereço, um domínio praticamente gratuito, publicado na Web3, tá? Numa rede, porque lá são muitas redes. Por exemplo, na rede Algorand. Então, café na nuvem, ponto algo. Tá? Eu posso ter isso lá, né? A um preço baixíssimo, para sempre meu, né? E posso guardar as minhas publicações quase de graça em blockchain. Então, quer dizer assim, mesmo o custo que é baixo de você manter hoje um site, um domínio como caféimpresso.com.br, que exige o registro anual no registro.br e exige a manutenção de um servidor externo onde você coloca esse DNS, isso praticamente já está obsoleto. Entende? Já está obsoleto. E tornou-se, apesar de barato, tornou-se caro pela possibilidade que a Web3 oferece. Só que essa Web3 é movida por algo que já tinha me fascinado. Eu estava fascinado há uns 6 meses atrás, mas por conta desse meu envolvimento com os livros, esse fascínio meio que arrefeceu, também por conta da queda do Bitcoin. Eu estava fascinado com o mundo da, esse mundo da digitalização, da tokenização da economia, tá? Que é essencialmente um mundo anti-Bitcoin. Né? É um mundo que começa com o Bitcoin, mas que já ultrapassou. O Bitcoin já é uma coisa absolutamente velha e obsoleta. Porque, ao mesmo tempo que vamos dizer assim, ela marca o início de uma nova economia com a ideia, o conceito de blockchain, ela vem fundamentada em princípios que pertencem à velha economia, especialmente a ideia de escassez como origem de valor. E não utilidade, quer dizer assim. Porque, na verdade, o valor se sustenta na utilidade. Essa foi, inclusive, por conta dessa briga com compradores de Bitcoin, que eu acabei me envolvendo nisso tudo. Que eu dizia, não. E aí fui descobrindo aos poucos que o Bitcoin é lento, que o Bitcoin não tem nenhuma utilidade real, né? Ele não serve nem como moeda, e que virou isso que virou, quer dizer, que é um produto altamente especulativo que uma hora vai explodir. E quando explodir, não vai ser o mundo das criptomoedas inteiro vai cair, não. Existe uma série de moedas que são absolutamente independentes do Bitcoin, do próprio Ethereum, e até da Solana, que é uma moeda mais razoável em que é possível acreditar, e que já tem uma aplicação real no mundo, que os critérios de governança são moedas que têm uma governança consistente, real e confiável, têm eficiência e segurança, quer dizer, são rápidas e seguras nas suas
no volume de transações por minuto ou por segundo, e tem um preço que é originalmente para ser mantido baixo, porque elas são moedas de serviço, de utilidade, são mesmo como tokens que você coloca em brinquedos de shopping ou de parque de diversão, quer dizer assim, aquele token que você compra barato, né? Então, elas são feitas para serem baratas e mantidas baratas. Elas não têm esse caráter especulativo. Então, justamente por isso, inclusive, elas serão, muito brevemente, investimentos seguros de longo prazo. Você vai comprar algumas dessas moedas, você vai pegar aquela economia que você fez, que sobrou, sei lá, R$ 1.000 esse mês. O que eu faço com esse dinheiro? Sabe? Vou guardar na tal moeda, porque essa moeda, o preço dela não varia. E quando eu digo não varia, ela não é afetada pela inflação. Ela não, é como se fosse quase. Eu não vou fazer essa analogia, eu ia fazer analogia com um fundo imobiliário, mas não é bem isso aí. Esquece. Na verdade, elas são moedas estáveis, que até rendem, porque como elas prestam um serviço, elas podem ficar guardadas trabalhando. E esse trabalho rende produz um rendimento anual, né? Então, elas têm uma estabilidade, elas têm um rendimento, elas têm segurança. Então, aquele mundo em que as pessoas ainda vivem, algumas pessoas ainda vivem aquela fantasia de eu vou comprar uma moeda que vai ser o próximo Bitcoin. Vou comprar por 10 centavos e daqui a 10 anos eu terei 10 milhões de dólares. Isso não vai mais acontecer. O que provavelmente eu acredito que vai acontecer é que o Bitcoin vai de 2 a 3 altos e de repente vá para o espaço. E nisso arraste uma série de moedas, mas muitas das que já estão operando no mundo real ficarão. E quem souber comprar essas moedas hoje vai fazer um bom negócio. Que não é um negócio da China ou do Bitcoin, entendeu? Mas é você comprar por 10 centavos e ver sua moeda daqui a 5, 6 anos custar 60 centavos. Pô, 6 vezes mais. Porra, não é bom? Qual é o investimento que você faz hoje no mundo real? Em que você tem vários até, você consegue em ações, etc, etc, etc. Acontece até com. Mas, de qualquer maneira, é um excelente investimento. Né? Compre por 1 e venda por 6 em 5, 6 anos. Pô, tá? Então, é nisso que eu acredito. Né? É com essa ideia que eu tenho conversado. Né? É sobre essas coisas que eu gostaria muito de conversar, no tempo que me sobrar dessa minha dedicação aos meus novos projetos literários, né? Então, esse é o meu futuro, de certa maneira, né? É escrever meus textos e pensar esse mundo, esse novo mundo que está acontecendo, está começando a aparecer aí, inteligência artificial, Web3, moedas digitais, o Bitcoin acabando, o que vem no lugar, tudo instável, tudo muito excitante, por um outro lado, né? Muito excitante. Isso me interessa. Eu não vejo nada disso com pessimismo, pode me chamar de naif, pode me chamar do que quiser. Eu vejo isso com certo prazer, curiosidade, entendeu? Tentei conversar sobre isso em alguns ambientes que a gente pode chamar, que me pareciam mais adequados, né? De gente ligada, mas fiquei impressionado com o preconceito que tudo isso produz. As pessoas estão muito naquela onda ainda de capitalismo, o capitalismo. Meu amigo, o que não falta são motivos de crítica. Mas a gente tem que se agarrar das possibilidades que aparecem, porque, quer dizer, assim, é o tal negócio, se você se pretende um revolucionário, né, não é exatamente o meu caso, mas você tem que trabalhar por dentro do sistema. Né? E o que acontece é que essas novas ferramentas elas vão cada vez propiciando. As pessoas só veem o lado do controle, eu vejo o lado
da capacidade de entrar por dentro da engrenagem. Aí eu não sei o que vai prevalecer, né? Sabe? Quer dizer, quando a internet começou, lá no tempo das caravanas, etc., etc., realmente a gente esperava que a coisa tomaria outro rumo. Mas eu vejo de novo essa possibilidade no ar de uma internet de fato descentralizada e livre, né? Vai acontecer. Eu acho que as coisas vão muito assim, né? Se realizam em parte, aí de novo os poderosos conseguem uma fatia maior de poder, mas aí nós vamos lá e tomamos mais um pouco. E assim vai, é uma luta. Então acho que a gente tem que ter um olhar sempre, eu diria, otimista, porque não temos outra opção. O otimismo é, vamos dizer assim, a alternativa do desesperado. E aí é com essa, vamos dizer assim, com essa frase otimista que eu termino esse meu áudio, que já durou bastante tempo. Vou deixar aqui os endereços para os meus livros, baixem, leiam e passem adiante, tá? E apareçam, deixem comentários aí, vamos falar sobre Web3, vamos falar sobre esse futuro que se abre aqui, está se abrindo à nossa frente, tem uma vida open source aí fervilhando, inclusive com opções de open source, de AI e tudo mais, quer dizer assim, tem muita coisa a se fazer aí, tá? Muita possibilidade. Claro que a briga é grande e a briga é forte, porque vamos dizer assim, evidentemente que as grandes empresas querem o que elas sempre quiseram a vida toda, lucro. Mas a gente quer o que nós sempre quisemos, liberdade, né? E esse é o jogo, né? Até o fim. Tamo junto. Um abraço.